Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo para dar continuidade ao estudo que se chama Cronologia dos Evangelhos, tá bom? Capítulo anterior a gente viu como Jesus ele fez um milagre maravilhoso com uma pessoa que estava aleijada, paralítica, como 4 amigos levaram essa pessoa até ele. Muitas vezes tem pessoas que precisam ser levadas até Jesus. Tem pessoas que têm ao redor amigos verdadeiros, que querem o melhor para essa pessoa e levam até Jesus para que Jesus faça um milagre na vida deles. Mas existem pessoas que não têm esses amigos, infelizmente, e que não tem ninguém que leve até Jesus. Mas Jesus não os abandona, porque Jesus vai pessoalmente a procurá-los, meus queridos? Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te convido a inscrever-te no canal, dar like no vídeo, compartilha com todos aqueles que precisem, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, meus queridos, tá bom? Ela é como uma espada de 2 gumes que atravessa, dilacera alma e espírito. Então compartilhe esta mensagem e você se converterá em um canal de bênçãos do Senhor, tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. A partir do capítulo 2, no versículo de número 13, e a palavra de Deus diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Então aqui vemos que Jesus não perdia a oportunidade, tá bom? Ele sempre era seguido por multidões e ele sempre aproveitava para trazer a palavra de Deus para eles. Ensinava. Aqui fala que todo aquele que vinha ao encontro do mestre, ele os ensinava. E é o que a gente precisa fazer hoje, meus queridos? Ensinar. Ensinar. A seara, ela está pronta. Só falta trabalhadores. É o que a palavra de Deus fala. Então, vamos ser trabalhadores do reino de Deus. Vamos ensinar. Vamos a ler. Vamos estudar para poder ensinar as pessoas. Pessoas precisam de um ensino, de uma palavra. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Então, a gente precisa ensinar para trazer pessoas para o reino de Deus. É a nossa grande missão. Tá bom? Muitos querem dons, querem profecias, etc. Mas, gente, Jesus está ensinando. Ele não está profetizando nada. Ele sempre estava ensinando. Então, é o que nós hoje devemos fazer. Ensinar. Tá bom? Quando ia passando, ele viu a Levi. Que a Bíblia fala Levi era Mateus, Mateus e Levi são a mesma pessoa. Ele viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Olha que coisa interessante aqui, aqui vemos em um versículo só, versículo 14, Mateus estava sentado na coletoria e Jesus chegou e falou: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Então, meus queridos, isso aqui é uma passagem muito interessante porque, olha, Mateus, ele era um publicano. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus usados pelo governo da Roma. Roma estava dominando essa área da Palestina, e eles usavam os judeus para quê? Para coletar impostos. Esses impostos eram muito injustos. Deixavam as pessoas praticamente sem nada. Mas era um imposto que o Império Romano tomava de cada pessoa. Entendeu? Então, haviam filas enormes na coletoria. Para quê? Para entregar os impostos. Só que a maioria dos publicanos, a gente não sabe se Mateus era assim, além de tomar o imposto para Roma, eles pegavam um pouco mais, tomavam um pouco mais para eles próprios. Então, os publicanos eram considerados pessoas
desprezíveis. Ninguém gostava deles. Eles não podiam entrar na sinagoga, eles eram zombados, eles eram criticados, eles eram julgados. Por quê? Por isso, por estar servindo um governo estrangeiro e, além disso, estar extorquindo o seu próprio povo. E a prostituição, olha para que veja, a prostituição era mais tolerada na época que os publicanos. Então, você acha que você acha que algum publicano tem amigos? Tivesse amigos na época? Alguém ia levar esse publicano até Jesus como levaram um paralítico do capítulo anterior? Não. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa e nos expõe coisas interessantes. Então, Jesus, ele chama Mateus, inicialmente para ser discípulo, posteriormente para ser apóstolo, enviado. Já sabemos que Mateus era publicano e era um coletor de impostos. Essa classe era inimiga, pois, além de estar aos serviços de Roma, também extorquia o povo, cobrando mais do que era estipulado. Eles se enriqueciam, eles tinham dinheiro demais. Eles eram pessoas muito ricas. Por quê? Roubavam muito. Um judeu que aceitasse tal ofício era expulso da sinagoga. A sinagoga, já vimos, era o centro da adoração em cada cidade, em cada povoado. E essas pessoas eram tão desprezíveis que não deixavam nem escutar e aprender a palavra de Deus na época. E certamente Mateus era odiado por seus contemporâneos. E agora, vamos saber que verdades nos ensina esse chamado que Jesus fez para Mateus. Primeiro, Jesus chama soberanamente. Ele é soberano, tá bom? Ele tem autoridade para chamar quem quer para a salvação e para o serviço. Então, Jesus não tem impedimento, ninguém impede ele a chamar ninguém. Ele é soberano no seu chamado. Jesus, ele nos escolheu primeiro, tá bom? Nós não escolhemos Jesus, é ele que nos escolheu. Olha o que está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Olha aqui. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Glória a Deus, maravilha. Então, ele é tão soberano, assim, nós não escolhemos Jesus, nós que somos cristãos. Não que eu escolhi e decidi me converter. Não, calma aí. Jesus te escolheu primeiro, tá bom? Você foi chamado e você aceitou o chamado. Mas foi ele que te escolheu primeiro, tá bom? Foi Jesus que nos buscou, tá bom? Nós não achamos Jesus. Foi ele que nos buscou. Olha o que está escrito em Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar, tá bom? E salvar o que estava perdido. Então, eu estávamos perdidos e Jesus veio ao nosso encontro, tá bom? E foi Jesus que nos amou primeiro, tá bom? Nós amamos Jesus porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, aqui vemos que Jesus soberanamente se apresentou ante Mateus. Quem dava alguma coisa para Mateus? Ninguém. Aonde ele estava? Na coletoria, sentado lá, catando os impostos das pessoas. E o que significa a coletoria hoje para nossos dias? Gente, o local onde você está pecando constantemente. A coletoria pode ser a esquina onde você se prostitui.
A coletoria pode ser a cadeira que você se senta para assistir pornografia. A coletoria pode ser aquelas conversas idiotas, julgando e fofoqueando e falando mal das pessoas. Então, vemos que a coletoria é o local do pecado. E Jesus, ele se apresenta ali, onde você mais gosta de ficar. Mas quando ele chama, esse chamado é tão irresistível. Por quê? Porque ele te amou primeiro, porque ele te procura, tá bom? E porque ele te escolhe, tá bom? Quando você está pronto para receber o milagre, para receber esse chamado, você sai da coletoria e vai e segue Jesus Cristo, tá bom? Então, segunda verdade, Jesus chama eficazmente. Olha o que está escrito em Romanos 8:30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Significa isso aqui. Ele predestina a pessoa. Essa pessoa predestinada, chamado, e ela é justificada, perdão dos pecados. Agora, essa pessoa que é justificada, também vai ser glorificada, lá, na cidade santa, celestial. O dia em que seu corpo corruptível vai se transformar em incorruptibilidade. Tá bom? Pode ser o chamado já depois de você morrer, quando Cristo voltar. Ou você pode estar vivo quando Ele voltar e você vai ser glorificado em vida. Tá bom? Então, Jesus chama eficazmente. Suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Quem são as ovelhas? Nós, as pessoas. Quando nós somos ovelhas de Jesus e ouvimos a sua voz, a gente segue-o. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Glória ao Senhor Jesus. Tá bom? Mateus, ele atendeu pronta imediatamente o chamado. Ele não adiou a decisão. Eu acredito que Mateus já tinha ouvido falar de Jesus. Quem sabe em uma dessas multidões que Jesus ensinava, ele estava ali em um cantinho, ouvindo a palavra de Deus. E já a palavra estava crescendo no coração dele. Só que ele se sentia inferior. Ele se sentia indigno. Muitas vezes hoje você pode sentir isso, meu querido irmão e irmã. Às vezes você fala, eu não tenho mais jeito na minha vida. Cometi tanto pecado, eu fiz tanta coisa errada. Eu acredito que Jesus nem olha para mim. E era o que Mateus se sentia ali. Era um publicano, era cobrador de imposto, ninguém gostava dele. Ele já havia pecado demais, ele certamente roubou de tanta gente, tomou dos pobres. Imagino pegando o imposto das pessoas mais carentes. Ele tinha que ter uma personalidade assim, sem muita misericórdia, porque era exigido para ele pegar o imposto. Imagino muitas pessoas choravam ali na coletoria, por favor, me ajuda, me perdoe, não tenho para pagar. E ele certamente falava para os guardas, toma aí, vai lá na casa, pega o que é dele, etc, etc. Então, chegou um momento que a iniquidade não cabia mais no coração de Mateus. E ele só estava esperando. E nesse preciso instante, que certamente ele estava desanimado, ele estava envergonhado, e ele não queria fazer o pecado. Ele se sentia já ruim fazendo o pecado que ele fazia diariamente. E nesse momento, uma luz apareceu no final do caminho para Mateus. O próprio Jesus Cristo, o Messias.
Imagina ele vendo Jesus chegando e ele, oh meu Deus, olha esse homem chegando aqui. E eu, pecador demais, o que eu vou fazer? E ele até poderia haver pensado, agora Jesus vai vir aqui e vai me julgar. E agora Jesus vai vir aqui e vai me falar 3 ou 4 coisas. Vai falar que eu sou um ladrão, que eu sou um sem vergonha. Mas o que Jesus fez? Segue-me. Vem a mim, meu filho. Está pronto para cumprir o meu chamado? Vem cá. Você está doente, precisa de mim, que sou seu médico. Vem comigo. E Mateus não pensou 2 vezes. Certamente tinha a mão cheia de dinheiro, soltou tudo ali na mesa e avançou aos braços de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus queridos, o chamado de Mateus, ele deve nos encorajar, a esperar a salvação daqueles que julgamos mais difíceis. Jesus continua a chamar pecadores para o colo dele. Às vezes estamos tristes, desanimados de tanto pregar a palavra e pensamos, nossa família não se converte, nosso filho está tão iníquo que não quer se converter. Estou falando a palavra de Deus para ele o dia todo, ele está testemunhando os milagres que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas a iniquidade é tão grande que nada, não consigo converter minha mãe, não consigo converter meu pai, meus amigos, meus filhos, meu esposo, minha esposa. Mas tem fé que Jesus, hoje em dia, ele se apresenta na vida das pessoas. Tá bom? Então, a terceira verdade e última, Jesus chama graciosamente. Por ter sido chamado graciosamente, Levi deu um banquete. Olha o que está escrito, continuando. Achando-se Jesus à mesa na casa de Mateus, de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e os pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Glória a Deus, meus queridos, por esse caráter de Jesus. Então, Mateus se sentiu tão agradecido por Jesus havê-lo chamado, que ele convida os discípulos para ir lá na casa dele a um banquete. Ele fez um banquete para eles. Mas não só levou os crentes, levou também os pecadores. Ele convidou seus amigos publicanos, vamos lá, que fui tocado por um homem, eu fui tocado pelo Messias, ele me chamou, eu quero que vocês também experimentem essa sensação. Aí, Jesus vai lá na casa e se assenta na mesa com pecadores, com todos os amigos de Mateus ali, Então, meus queridos, chamados, eles devem chamar outros em sinal de gratidão ao Senhor que o chamou. Ele abriu não só o coração, Mateus não abriu só o coração para Jesus, mas também a sua casa. Mateus celebra a festa da sua salvação, e abre sua casa para que seus pares conheçam também a Jesus e sejam salvos. Então, Mateus fez um culto na casa deles, meus queridos. Ele transformou seu lar num instrumento de evangelização. Ele concentrou lá pessoas que eram desprezíveis. Ele concentrou lá pessoas que se envergonhavam muitas vezes de estar perto de um homem santo como Jesus Cristo. E aí vem os santos ruins, os justos da época, os escribas, os fariseus, os doutores da lei.
E quando olhem a Jesus assentado na mesa, pregando a palavra de Deus para os publicanos e para os pecadores, o que eles falam? Ah, por que ele se senta na mesa com publicanos e pecadores? E assim dizem ser, certamente falaram assim. E assim ele fala que é o Messias. Se ele soubesse quem são essas pessoas, nem se sentava. E aí Jesus, ouvindo que eles estavam comentando e barulhando, porque os escribas e fariseus, eles sempre estavam pertinho de Jesus. Se umas pessoas perderam a oportunidade para aprender do reino de Deus, foram os escribas e os fariseus, porque eles não saíam dos pés de Jesus. Estava lá na casa de Mateus. Mateus convida todo mundo a comer. Jesus evangelizando lá dentro. E ele fala, não, perderam a oportunidade de ir lá comer. E além disso, a criticar a Jesus Cristo. É o que acontece hoje muito na igreja. Hoje, gente, as pessoas julgam tanto. Falam, esse aí convertidos, esse nunca vai se converter, não, esse é muito iníquo. Não. Então, tem pessoas que se sentem com tanta justiça, se sentem tão justos que se dedicam a julgar as pessoas, os outros. Não sabem que eles são pecadores também. Então Jesus fala, peraí, eu não vim aqui para justos, não. Porque os sãos, os que não têm doença, não precisam de médico, não. O que vai fazer uma pessoa que não é doente lá no médico? Nada. Não precisa. Então Jesus estava falando o quê? Como eles eram tão justos, eles não precisavam de Jesus. Mas os doentes, os pecadores, precisavam de Jesus, sim. Porque quem traz a salvação, quem destrói o pecado é Jesus Cristo. Entendeu? Então, ele veio para todos. Só que todos não se enquadram nos doentes. Tem gente que acha que não está doente, não. Tem gente que acha que não está doente, não. E eu sou médico e muitos que não têm doenças, quando eu olho exames, já vejo que estão doentes. Então, todos estamos doentes. Todos estamos doentes e precisamos de Jesus. Tá bom? Se você se acha que não está doente, que não é pecador, então você tem que autoavaliar, tem que se arrepender, porque ainda você não se arrependeu de seus pecados. Tá bom? Então Jesus fala para eles, não, eu vim para aqueles que precisam de mim. Se vocês não precisam, então para vocês eu não vim. Ok? Então, Mateus queria que os colegas de profissão e os pecadores também se tornassem seguidores de Jesus. Então é isso que a gente tem que procurar. E como você faz isso? Compartilhando vídeos como este. Tá bom? Você mesmo fala da palavra de Deus para sua mãe, para seu pai, para seu filho, seu marido, sua mulher, seus amigos, seus colegas de trabalho. Não perca oportunidades. A seara está pronta, você não sabe no coração da pessoa como ela está. Às vezes você vê uma pessoa e fala, não, você está tão iníquo que eu não vou nem falar para ele nada. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu vejo tanta iniquidade na vida dessa pessoa que eu vou perder tempo em falar de Jesus para essa pessoa. Gente, você não converte, quem converte é o Espírito Santo. Fala de Deus, fala de Jesus, fala da palavra. Deixa ele pensar e se autoavaliar depois em segredo. Porque quem vai agir depois vai ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na vida dessa pessoa. Mas você pode ser instrumento de Deus para a salvação de muitos. Bom? Então, meus queridos, gostaram do estudo? Vocês viram como Jesus é maravilhoso? Como o Senhor, ele vai ao encontro dos pecadores? Nós não vamos ao encontro de Jesus, é Ele que nos encontra. Ele nos encontra por meio de uma pregação, por meio de um louvor, por meio de uma palavra abençoada, por pessoa que às vezes nem conhecemos, um dia aparece para nós e nos transmite um ensino, uma palavra. E Jesus indo ao nosso encontro para nos chamar
Vem, meu filho, vem que você já é um predestinado meu. Eu vou te justificar. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Você vai formar parte do meu exército celestial. Glória ao Senhor. Vamos orar, meus queridos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui hoje na tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida. O inimigo se levanta todos os dias para nos fazer cair e destruir. Mas o Senhor é fiel em nos levantar, o Senhor é fiel em nos proteger, o Senhor é fiel em nos dar a palavra, que é a espada do Espírito, para poder enfrentar o dia mau, para poder trazer os outros a teu encontro, Senhor. Vamos usar os nossos lares como evangelização. Vamos usar o nosso centro de trabalho para isso, Senhor. Vamos aproveitar o tempo da graça, porque ela está aberta para todos hoje. Todos têm a chance de entrar no reino de Deus. Todos. Chegará um momento que não, mas hoje tem a chance. Então vamos a falar, compartilhar as pregações, vamos a inundar a internet com a palavra de Deus. Pai, obrigado por essa força que o Senhor nos dá dia a dia para poder pregar, para poder transmitir a palavra. Porque a tua palavra é salvação, é a luz nas trevas. Senhor, entra na vida desse irmão e dessa irmã. Entra na vida dos nossos inimigos. Transforma a vida deles. Traz paz, saúde, prosperidade e amor para a vida deles e dos familiares. Que a casa deles seja salva em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, eu oro, eu te agradeço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, feliz, muito feliz de poder estar aqui e transmitir este estudo. Quase que não sai hoje. O diabo, ele se levanta e ele tenta parar a palavra. Mas o Senhor Jesus falou, passará céu e terra, mas minha palavra perdurará para sempre. Então, hoje saiu o estudo. Graças a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Até o próximo estudo bíblico. A paz do Senhor seja com vocês e a sua família.